dizer que, neste momento, eu acredito que menos por uma afirmação de valores que tem mérito em si mesmo, como parte da sua questão, que já traz a resposta, e mais porque eu acredito que, neste momento, nós temos a pedagogia do pré-caos a recomendar essa ruptura. Repare do que eu estou falando. Em 2019, quando o novo presidente da República tomar posse, nós praticamente teremos 23 dos 27 estados brasileiros ilíquidos. Assim, na situação que está hoje o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, etc., etc. São Paulo estará ilíquido, com receita corrente líquida abaixo da despesa corrente líquida. Depois você tem o galope da dívida como proporção do PIB, a dissuadir o rentismo. Outro dia, esse cara que ajudou a fundar o Banco Garantia, um cara muito, muito interessante, tal, não lembro o nome dele, estou um pouco cansado, mas enfim, algum dos fundadores do Garantia, com o Jorge Paulo Leme e o Sicupira. Ele escreveu no LinkedIn dele 2 parágrafos, um artigo com 2 parágrafos, porque basicamente ele anuncia que vem aí o calote na dívida. Por quê? Porque a dívida pública brasileira está explodindo como proporção do PIB. Hein? Não é o Cláudio Haddad, não, é o outro. O Cláudio Haddad é o sócio dele. Eu vou lembrar. Enfim. Mas ele é banqueiro e ele disse, vem aí o calote. Ou seja, hoje já há 600 bilhões de reais de crédito reservado, contabilizado como recuperação duvidosa. Isso já é muito dinheiro para um sistema financeiro oligopolizado e concentrado como o nosso. Então você tem uma pedagogia do caos, meio que preparando o ambiente para vamos dizer, para minimizar a lógica calhorda de conservadorismo com que a nossa elite faz. E aí é extraordinário para mim, né, ouvir um professor da sua qualidade, e o livro está pronto, está saindo do meu livro agora, e eu basicamente vou correr o risco de propor essa terapêutica. Então, basicamente, eu estou propondo que para o passivo estrangulado do setor privado, que eu atribuo a isso, uma das causas que impede o Brasil de virar o jogo conjunturalmente do crescimento, eu vou propor a criação de um fundo soberano lastreado em 50 bilhões de dólares das reservas cambiais, temos hoje 380 bilhões de dólares, e a chave aqui é trocar dívida externa de longo prazo com carência e juros mais módicos, com o RED por conta do mutuário, por juro estrangulado e por enfim. Isso, dívida cara por dívida barata, sendo que o lastro aqui é do Estado brasileiro, as reservas cambiais. Então dá para fazer, de novo, Estado, fazendo coisa criativa contra a garantia real, uma série de coisas, contra a adesão a um programa de desenvolvimento, as pistas também serão dadas, as opções serão dadas, etc., etc. E para as finanças públicas, eu tenho clareza de que não há ajuste fiscal possível com esse nível de explosão patrimonial, galope da dívida, e isso, então, nos predisporá a um debate sobre ganhar receita. E aí, veja bem, 3 coisas. 2 são espancar caricaturas, que se a gente, já também vou dar a fórmula como eu estou pensando, em enfrentar a lógica de impasse, que é para poder, enfim, saber que eu estou ligado nisso aí, academicamente, né? Como operador da política, fica para outra hora. Então, basicamente, um tributo sobre heranças e doações, que hoje no Brasil é um tributo estadual, que a Constituição limita a uma alíquota máxima de 8%. Pois bem, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, quebrados como estão, cobram 4%. E o Ceará, que é o estado mais líquido de todos, cobra 8% no teto. Nós conseguimos força política, coesão política, somos populares, ganhamos as eleições, pelo menos até aqui, vamos ver. Né? Ganhamos todas as eleições lá, todas. Agora, nas últimas eleições municipais, ganhamos tudo. Né? E nós cobramos o imposto. Como cobramos dos juízes, procuradores, não sei o quê, está o 14% de alíquota na contribuição previdenciária. Eu vou propor um imposto de 20%, partilhado com estados e municípios, de heranças e doações. E só o Brasil e a Letônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Letônia. A propósito, imposto sobre herança nos Estados Unidos, na República Bolivariana da América do Norte, dirigida pelo camarada Donald Trump, é 40%. Na Europa é entre 32% e 47%. Por que a gente não pode cobrar 20% no Brasil? Fácil de falar, politicamente difícil, mas eis aí uma pista caricata por onde o Brasil pode sair dessa encalacrada. Segundo, o tributo sobre
lucros e dividendos. Só o Brasil e a Letônia não cobram. Por que razão? Vamos cobrar isso aí. E terceiro, isso aqui é a caricatura ainda só do meu argumento, mas é um tributo que nós aprendemos a fazer, muito ruim tecnicamente, mas que tem um efeito transitório importante, praticável com certa simplicidade, e tem um efeito muito mais dissuasório de sonegação do que de arrecadação, mas arrecada para burro, que é uma CPMF de 0,38 partilhada com estados e municípios, e que eu pretendo, para atenuar a resistência, vincular ao galope da dívida. Ou seja, 0,38 ficará até a dívida chegar em 60% do PIB. Chegou em 60% do PIB, suspende. Se subir a dívida como proporção do PIB, a cada ano ele volta. Então não vai ficar nem 5, nem 10 anos, vai ficar. Que aí você cria uma fonte estável de, vamos dizer, ainda que seja pequena, mas se o juro vai constantemente para baixo, você vai, no fluxo pelo menos, conseguindo um processo. Já já. Talvez seja uma Haddad mesmo. Enfim, isso aí descobre para mim. Você que é meu assessor ali. E aí o seguinte, a ideia também é propor um regime de capitalização para a Previdência Social. Então a transição não deve nos inibir de discutir um modelo de capitalização público, controlado pelos trabalhadores, porém com os investimentos feitos por quadros de administração de carreira e com agências de risco nossas, avaliando, consignando que os investimentos só podem para AAA ou coisa do gênero para começar. Depois vai vir e tal. A transição tem ideias aí como é que a gente pode atravessar. Por que eu tenho esperança de que isso é praticável finalmente? No fundo, por causa da pedagogia do caos, mas segundo, basicamente, é porque o Pacto Federativo, dilacerado como está, obriga os governadores a serem uma mediação que na história brasileira, quando aconteceu, funcionou. Então hoje, se você abordar o Congresso nesse varejo, só dá nisso que já deu. Fernando Henrique fracassou, o governo do Lula sobreviveu por conta de coisas, mas sofreu o diabo, e o da Dilma sucumbiu por conta de tentar conciliar com o bandido. E não é possível, você acaba se desmoralizando completamente. Mas o grande atacado hoje é a bancada sensível ao Estado, à federação. Então você pegar os governadores e estabelecer com eles esse desenho do pacto fiscal, dando em troca um swap para as dívidas, que é o que, por exemplo, resolve São Paulo. São Paulo está passando para a União 13% da sua receita. Aí eu faço um swap, deixo 6%, 7%, 8%, enfim, qualquer negócio eu faço. Desde que São Paulo venha em socorro deste desenho novo fiscal. Eu acredito que temos uma brecha aí facilitadora. E tudo isso não dando certo, eu proponho mandar isso a plebiscito e referendo, diretamente ao povo, como previsto na Constituição. Agora eu falei como candidato, vocês sentiram aí, né? Por uma questão o imposto sobre lucros e dividendos e o imposto sobre heranças no Brasil, com os cortes de isenção e tal que eu pretendo fazer, atingem 0,03% da população. 0,03. 150 bilhões no ano. Os três movimentos. Acaba o déficit primário assim, ó. Por uma questão de tempo... A propósito, a alíquota do imposto de renda. A alíquota do imposto de renda também tem que ser feita uma ampliação, e eu quero dizer que dá para pesquisar no Google, que eu já fiz. Quando eu fui ministro da Fazenda do Itamar, eu fiz a alíquota de 35%, e o Fernando Henrique foi eu virar as costas e levou o gol. Posso agora?